Os parlamentares da CPI do Cachoeira devem decidir na semana que vem se convocam ou não o jornalista Policarpo Júnior, diretor da revista Veja em Brasília, para depor. Policarpo foi flagrado em mais de 200 ligações com Carlinhos Cachoeira. O caso é revelado em detalhes pela revista Carta Capital. E mesmo diante de um possível envolvimento do jornalista com o contraventor, outros veículos de comunicação saíram em defesa da revista Veja e da editora Abril. O depoimento do delegado da Polícia Federal, Matheus Mella Rodrigues, à CPI, foi um dos mais importantes até agora. Responsável pela Operação Monte Carlo, que resultou na prisão do bicheiro Carlinhos Cachoeira, o delegado analisou milhares de gravações telefônicas do contraventor. As conversas são com empresários, políticos e também jornalistas. A revista Carta Capital, publicada hoje, mostra que o delegado falou sobre a relação de Cachoeira com a imprensa. Matheus Mella Rodrigues afirmou que o diretor da revista Veja em Brasília, Policarpo Júnior, sabia das ligações entre o bicheiro e o senador Demóstenes Torres. Mesmo assim, a Veja exibia o senador como símbolo da moralidade. Nesta reportagem, Demóstenes aparece como mosqueteiro da ética. O texto diz que o senador é um dos poucos políticos em que os brasileiros podem confiar no Congresso. Além de alavancar a carreira do senador com reportagens favoráveis, a revista nunca denunciou as suspeitas relações de Demóstenes com o bicheiro. Depois que Cachoeira foi preso e o escândalo ganhou destaque, o noticiário político sumiu das capas da revista. Só voltou na última edição. Um jornalista que tem uma informação desse tipo, uma empresa jornalística que tem uma informação desse tipo, ele tem a clareza de que aquilo interessa ao público, interessa à sociedade. É importante, inclusive, para o eleitor, no caso do Demóstenes, para o eleitor saber em quem havia votado ou quem ele iria votar outra vez. Quer dizer, havia interesse público e ela contrariou esse interesse público, não atendeu o seu leitor. O programa Domingo Espetacular mostrou como o bicheiro influenciava nas decisões editoriais da revista Veja. Nesta gravação, Cachoeira comenta em que seção da revista a notícia vai entrar. Pegou aí? Pede para ele colocar no radar, né? Mas depois meter no online, no radar, aí ver se ele consegue. Pode pôr no online, já tá bom. Na revista, melhor ainda. Na lista de escutas da Polícia Federal constam mais de 200 ligações entre Policarpo Júnior e o contraventor Carlinhos Cachoeira, o que fez parlamentares defenderem as convocações do jornalista e do dono da editora Abril, Roberto Tivita, a prestar contas à CPI. Mesmo com a revista Veja citada com destaque no escândalo, a publicação da editora Abril ainda ganhou aliados. Em editoriais, que são espaços destinados à opinião dos proprietários dos jornais, a Folha de São Paulo e o Globo saíram em defesa da Veja. Com o título Vale Tudo na CPI, a Folha diz: não há indício de má conduta que justifique a intimação de jornalistas da revista Veja para depor. Já o Globo, também em editorial, estampou: Roberto Tivita não é Rupert Murdoch. No texto, o jornal diz que a comparação do dono da editora Abril com o australiano que teve o jornal News of the World fechado por crimes de espionagem é, abre aspas, tosco exercício de má-fé, fecha aspas. No Brasil, há quase que um conluio entre as grandes empresas de comunicação para se preservar, porque elas sabem que nenhuma delas consegue não ter telhado de vidro. Defesas que vão contra os fatos. A revista Carta Capital destaca ainda o fato de Policarpo ser o único jornalista da grande imprensa que aparece sistematicamente nas gravações. E diz: a Veja não só não denunciou um parlamentar envolvido até o último fio de cabelo com um contraventor, como o promoveu a ídolo. Ao promover Torres, a revista manteve um meliante no parlamento.